Fala pessoal, galerinha do ABT, vamos aqui com mais um vídeo nosso aqui bem interessante. Acho que muita gente deve estar se perguntando aí normalmente, né? A pergunta de US$ 1 milhão, a pergunta da bola de cristal. E é a seguinte, né? Como saber se o preço está caindo, se está subindo, ou seja, eu vou vender, vou comprar? Bom, essa resposta aí, se todo mundo soubesse quando o preço fosse cair ou fosse subir, seria muito fácil, né? A gente já saberia o que ia acontecer e pronto, não ia ter graça, todo mundo ia ficar rico ou não, né? Mas o que interessa aqui é o seguinte, né? A gente tem que ter contrapartidas aí, né? Ou seja, sempre para existir vendedores tem que ter comprador e vice-versa, né? Então é difícil você chegar à conclusão de que agora o preço está caindo, agora o preço está subindo, porque você sempre vai ter contrapartidas em ambos os lados, né? Muitas vezes o pessoal quer comprar, outras vezes outros querem vender e assim vai. Mas a pergunta que vale US$ 1 milhão é: como é que eu sei que o preço está caindo e eu posso abrir uma venda? Como é que eu sei que o preço está subindo e eu posso abrir uma compra? Não existe resposta para isso, mas existe o Smart Money que pode te auxiliar nessa questão. E vou mostrar aqui de uma maneira simples como é que a gente faz essa análise na nossa comunidade OBT. Então participem dela, é uma comunidade muito bacana, pessoal bem participativo, pessoal aprendendo muito, inclusive, né? Então a gente está aqui no nosso EURUSD no Fiber, no gráfico diário, e perceba o seguinte aqui, olha só que interessante. Ó. Desde 2021, esse preço ele vem numa estrutura de baixa, claramente de baixa aqui, ok? Ou seja, muitos vão falar que isso é uma tendência de baixa, mas isso aqui é uma estrutura de baixa. Se olhar todo um contexto, ela estruturalmente ela está fazendo movimentos de baixa, ou seja, sempre querendo ganhar preços mais baixos, tá? Independente do swing que ele vem fazendo aí em time frames menores, né? Ok, olha lá, fez um swingão legal aqui, depois voltou. Ela está sempre querendo ganhar preços mais baixos, até que me prove ao contrário. Isso aqui eu estou falando numa análise diária, né? Você vê ela desde lá de baixo, desde lá de cima até aqui embaixo, cravando essa mínima aqui, ok? Isso aqui é hoje, olha lá o que preço aconteceu. O pessoal aliviou lá na Rússia, né? Ah, a Rússia tá bem bonzinho, o Putin tá recuando e tal. Então aí notícias do momento aqui dão um sinal de alívio ali, né? E olha o que fez o preço hoje, né? Tudo lá para cima, tá? Hoje é dia 29 de março. Eventuais correções vão ser sempre possíveis, né? E muitas vezes sempre bem-vindas, né? Tá, beleza, vamos voltar aqui ao nosso contexto. Ah, como é que eu sei que é venda baixa? Bom, vamos um pouquinho aqui no passado, gráfico diário. A gente chama isso aqui de equal highs, tá? A gente detalha isso na nossa comunidade, explica o que é isso e como identificar. Então, o que significam normalmente essas equal highs? Significa que se eu estou numa estrutura de baixa, estamos olhando diário, tá bom, pessoal? Isso aí pode ser até em outros time frames menores, 5, 15 minutos e assim vai. O que significa essa tendênciazinha de baixa? Não tendência, mas essa estrutura de baixa. Quando teve esse equal high? Significa o seguinte, que o nosso mercado ele é manipulado, né? E manipulável, apesar de ter muita liquidez, principalmente nesse par aqui, um dos maiores, um dos mais líquidos do Forex, né? O player precisa manipular e precisa fazer com que esse preço seja manipulado para quê? Para que ele consiga descarregar todos os seus lotes, ok? Aí vocês vão estar gritando, caramba, como é que ele vai descarregar todos os seus lotes? O cara tem 5 mil lotes, se ele vendeu 5 mil lotes de uma vez, o que vai acontecer? O preço desaba. Então ele faz essas manipulações aqui, ó. Olha que interessante. Ele engana a turmazinha aqui. Esse é um gráfico diário, a hora que eu for afinar lá para os 15 minutos, vocês vão ver que é claro isso. Eles deixam uma manipulaçãozinha aqui para quê? Porque a turma venda, talvez não nessa região, mas um pouquinho aqui abaixo, né? Colocam seus stopzinhos um pouco acima dessa máxima, ok? Player varejo atuando para que o mercadão aqui, para que o pessoal dos grandes institucionais voltem para essa região de preço aqui, onde tem muita liquidez, onde está manipulado, e faça o quê? Vamos ver se consigo dar um zoom aqui para vocês. Faça o que a gente chama de LG, ou seja, ele busca liquidez exatamente aqui, estopando uma galera toda. E fazendo o quê? Enchendo a sua mão de posição vendedora. Por que ele enche a mão de posição vendedora? Porque de repente o objetivo dele é seguir com esse par aqui, ó, vendedor. Tá? Ninguém sabe o que ele quer fazer da vida, ok? Não sabe se ele quer vender, se ele quer comprar. Mas, estruturalmente falando, ele está vendendo esse par desde lá de cima. Esse movimento todo para baixo não é eu, nem você, nem o Brunão que faz. São grandes instituições aqui, tem milhões aí, ou até bilhões. São hedge funds que gostam de especular, fazem esse tipo de movimento para continuar nas suas posições vendidas e fazer o quê? Abrir mais posições vendidas. E para abrir mais posições vendidas, eles manipulam o mercado. Então você vai me perguntar, esse mercado é vendedor ou comprador? Eu vou vender ou vou comprar? Se fosse eu particularmente, olho para a estrutura de baixo e vou procurar regiões onde provavelmente esses grandes players vão vender mais e mais e mais. E onde são essas regiões? Essa aqui, por exemplo, é um exemplo. Então a resposta mas esse mercado é vendedor? Muito provavelmente sim, vai continuar vendedor, ok?
porque estruturalmente ele vendendo lá de cima, fez a manipulação, e aí o que aconteceu depois na manipulação? Continuou vendendo, tá? Probabilisticamente, isso aqui, pelo nosso conceito aqui de estrutura Smart Money, é uma estrutura de venda. Vou procurar vendas, principalmente na estrutura diária ou time frames menores, ok? E vou vender aonde? Vou vender nas possíveis regiões aqui de venda. Dá uma olhada aqui de novo, ó. Marquei isso aqui, foi quando? Acho que foi anteontem. Anteontem não, uns 3 dias atrás, semana passada. Equal highs de novo, tá vendo? Deixou liquidez aqui. Por que ele deixou liquidez aqui? Simples assim, ó. Tracei essa retinha desde aqui de cima. Aqui ele começou a manipular. Aqui de novo, opa, deixou turminha vendida e deixou com um stopzinho aqui logo acima. E olha lá onde ele chegou aqui. Será que ele vai romper? Será que o preço vai, de repente, trilhar os caminhos de euro mais forte? Ou será que ele vai aproveitar essa região de manipulação para poder vender mais lote, que nem ele fez aqui em cima? Será que a história vai se repetir aqui? Então, essa é a pergunta que vocês têm que se fazer antes de querer saber se você vai vender ou se vai comprar. Isso aí está vendedor ou está comprador? O que eu faço aqui agora? Então, você analisando o passado, estatisticamente ou probabilisticamente, a chance desse mercado talvez fazer esse mesmo movimento que ele fez aqui em cima vai ser maior do que ele ganhar preços para cima. Pode ser que ele ganhe preços para cima? Pode. Pode ser até, inclusive, que ele esbarre, como essa foi uma região aqui de posicionamento de players, né? Ou seja, eles fizeram esse liquid grab aqui, deixaram ordens aí a serem mitigadas. Pode ser até que, eventualmente, esse preço continue sua jornada aqui para cima. Mitigue o que tiver de ordem aqui, né? A gente mostrou um order blocks e zona de oferta. Faça o quê? Continue retornando aqui e continue o quê? No diário, quebrando a estrutura até aqui embaixo. Perfeito? Então é assim que a gente sabe, ou assim que a gente probabilisticamente infere que o preço, por exemplo, é um preço vendedor ou comprador. E onde você vai atuar, onde você vai fazer as suas compras e vendas, nessas regiões aqui que eu mostrei para vocês, né? Então, se eu for refinar isso aqui, vamos lá para os 15 minutos. Okay, ó, a zona de equity high aqui. Se eu for querer fazer alguma entrada nesse par, possivelmente vou entrar por aqui. Tá? E como é que eu vou entrar? Eu vou esperar ou um movimento de confirmação, né? Isso aí a gente detalha muito bem lá na nossa comunidade, né? Ou vou esperar um movimento de confirmação nessa regiãozinha aqui, que é como um movimento de confirmação. Por exemplo, isso aqui pode ter sido um movimento de confirmação, o preço voltou aqui para baixo, pegou o pessoal que estava vendido aqui, estopou e pode ser que ele volte, ok? Isso é um exemplo de movimento de confirmação? Pode ser. Ou, melhor ainda, né? Aí vai um pouco da paciência de cada um, ou vai um pouco também da gestão de risco de cada um, risco-retorno, que a gente explica muito bem essa questão do risco-retorno, tá? Como usar ela a seu favor e ser vencedor nesse mercado, né? A palavra é ser vencedor, que é um mercado difícil, muito difícil, um mercado que quebra muitas pessoas, né? Existe uma confirmação que para mim é a melhor que tem. Eu fiz um exemplo no Ozzy, ele vai, faz o que tem que fazer aqui, pega um pouquinho da galera aqui, volta. O que ele faz de novo? Ele vai mais uma vez ali. Para quê? Para mitigar o que ele tem de resto de óleo que não conseguiu mitigar e ainda acumular, né, no caso aqui é distribuir, ou seja, ficar mais vendido, gastar mais seus lotes aqui para poder aumentar sua posição vendida, ou seja, gastar aqueles milhões e milhões de dólares que ele tem entrando nessa posição vendida, ou seja, ele vai uma vez, volta e vai a segunda vez. Nessa segunda vez aqui pode ser uma confirmação. A gente estuda muito o Wyckoff, né? O Wyckoff é o cara que teoricamente estudou essa questão aqui da liquidez, da manipulação de mercado, né? Então existe vários métodos para você poder fazer uma confirmação, né? Essa é uma que eu falei. Ou ele pode vir para cá um pouco mais baixo, fazer algum teste aqui nessa região e voltar. Ele não precisa estopar mais gente lá, ele só precisa distribuir mais um pouquinho de ordem, entendeu? Ou isso aqui pode já ter sido um movimento de confirmação, que é uns 15 minutos, né? Ou você pode aumentar seu time frame aqui, vamos colocar a 1 hora, ou no 4 horas também, a gente estava no 4, né? Nós estávamos no diário, né? Vamos ver aqui 4 horas. Só que aí 4 horas é bem mais longo, né? Então, esse aqui é um time frame que você vai ter que esperar mais um pouco, né? Se você for um pouco mais paciente, ou se você é aquela pessoa que não tem muito tempo para ficar na frente da tela, como muitos, né? Ou seja, você não vive disso, não vive de trade, você tem outro trabalho. 4 horas é um bom time frame para você operar também. Então, olha lá, mercadinho estrutura vendedora, chegou aqui nessas equal highs, você vê que ele beliscou aqui, vamos observar 4 horas, certo? Ou seja, possivelmente no overnight vai te dar um sinalzinho de venda, ou não, né? Ele pode fazer uma confirmaçãozinha aqui, ó, bateu lá, pode ser que ele volte de novo, deixe mais uma rejeição e volte para baixo.
certo? Só que é um time frame mais longo, você só vai observar isso aqui a cada 4 horas, né, o que ele está fazendo, né? E outro exemplo aqui de liquidez aqui embaixo, no sentido contrário, você vê aqui teve time frame de 4 horas aqui, ó, se você considerar que essa aqui é uma estrutura de compra, fez aqui um boxing bacana, pegou muita liquidez aqui embaixo, olha só a sacanagem aqui, ó, LG, Liquid Grab, foi lá para cima, buscar a região lá de liquidez a equal highs, ok? Por isso que a gente fala, a estrutura, ela é muito importante para você definir se você vai vender ou comprar. Conforme você vai baixando o seu time frame, a estrutura vai mudando, porque, porque o mercado ele é fractal, certo? Se você está no diário uma estrutura de baixa, você vai descendo seu time frame nos 15 minutos, por exemplo, ou 4 horas, ou sei lá o quê, você pode identificar que a mini estrutura, ou seja, a microestrutura ali dentro daquela estrutura maior, ela vai ser no sentido oposto daquela sua estrutura mãe. E você pode aproveitar também essas oportunidades que o trade te dá. Claramente isso aqui foi uma baita oportunidade, né, de compra, certo? Olha só essa regiãozinha aqui, olha como ele manipulou, ok? Olha só aqui uma região que ele deixou aqui bastante ordem, que também não chegou aqui embaixo não. Mas só aqui nessa manipulação aqui, ele já fez toda essa LG aqui, ó, já poderia de repente buscar uma compra aqui, né? Obviamente ninguém sabia que essa questão aqui da Ucrânia e da Rússia, né? Mas foi uma possível entrada boa aqui, uma manipulação bem bacana. E olha onde bateu. É mágica isso? Não, não é mágica não. Isso aqui é a interpretação dos grandes institucionais. Por que ele não foi embora aqui de uma vez só, nessa equal highs aqui? Ele poderia ir embora aqui, não poderia? Por que não foi? Bom, a resposta não é simples, mas intuitivamente é aquilo que a gente explica para vocês, é aquilo que a gente aprende observando o mercado e é o que a técnica do Smart Money diz, né? Ou seja, tem muita ordem aqui, ou seja, tem muita posição vendedora aqui dos grandes institucionais. Então pode ser que ele rompa de vez essa estrutura, essa equal highs aqui, vai embora, pode ser. Mas ele não vai fazer, muito provavelmente não vai fazer isso de uma vez, né? Ele vai querer de repente zerar algumas ordens que ele tem para poder ir embora. Ou ele vai manter a sua postura da estrutura principal vendedora e vai continuar esse rumo lá para baixo. Então esse basicamente é a resposta que a gente normalmente dá quando nos perguntam, né? Você acha que o mercado vai subir ou vai cair? Olhem a estrutura principal, a estrutura mãe e infiram vocês mesmos. E raciocinem vocês mesmos. Isso aqui para mim é uma estrutura de baixa, uma estrutura de alta. É de baixa? Beleza. Então acho que vai dar um mercado vendedor. Então quero vender. Onde eu vou vender? Nas melhores regiões possíveis que você identificar nessa sua análise de estrutura. Essa aqui é uma região interessante. Vamos ver como ele vai se comportar aí. É muito interessante observar o pós, né? O depois disso. Beleza? Então aqui a gente tem uma região de imbalance aqui também, tá? A gente explica muito a questão das ineficiências. No 4 horas é uma região de imbalance. Então, se alguém do nosso grupo vendeu aqui, provavelmente vai ficar atento aqui nessa região aqui. Então é isso, pessoal.